Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria compartilhar um texto da Bíblia Sagrada que se encontra em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16 em diante. Ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu orou ao Senhor: fere, peço-te, de cegueira esta gente. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Duas situações em versículos vizinhos, um após o outro. Primeiro, a gente vê Eliseu pedindo para que Deus abra os olhos do seu moço para que ele possa contemplar. Porque o moço de Eliseu, ele estava vendo o exército dos sírios que tinha levantado guerra contra Israel chegar. Era o que ele estava vendo, era o que ele estava contemplando. E Eliseu estava dizendo: olha, são mais os que são por nós do que os que estão com eles. Senhor, peço-te que abra os seus olhos para que veja. E quando Eliseu faz essa oração, o moço dele começa a contemplar cavalos, carros de fogo, começa a contemplar um exército que está ali também para guerrear, para dar a vitória ao povo de Deus. O interessante é que nós também, muitas vezes, quando vem a adversidade, nós só temos olhos para o que está diante de nós, na nossa frente. Olhos materiais. E os nossos olhos materiais contemplam a agonia, o sofrimento, as dores, as dificuldades, as derrotas. Nós vemos através dos nossos olhos humanos sendo cercado por pessoas que querem nos tragar, que querem nos destruir. E nós precisamos, nesse momento, dessa mesma oração de Eliseu para vencermos os obstáculos da vida da forma como foi pedido aqui na oração. Senhor, eu te peço, nesse momento, abre os meus olhos para que eu veja. Para que eu veja o exército, para que eu veja o poderio, para que eu veja a glória do Senhor sobre minha vida e me dando sucesso, vitória em todos os obstáculos da minha vida. Versículo seguinte, a oração vai ser a mesma, sendo que ele diz: Senhor, peço-te, quando chega o exército inimigo, ele diz: peço-te, Senhor, fere de cegueira. O exército estava pertinho ali de Eliseu, mas como eles tiveram aquela cegueira pedida na oração, eles não sabiam mais, eles estavam conversando com Eliseu e não sabiam que era o Eliseu, porque eles estavam atrás de Eliseu. Eliseu era que frustrava os seus planos. Eles tinham as estratégias para pegar Israel. E Deus revelava a Eliseu. E Eliseu indicava ao exército: não ande por determinado caminho, porque eles vão estar ali acampados. Não vá por aqui que eles vão estar acampados. Então Eliseu era um homem de Deus que trazia revelação das coisas que estavam acontecendo. E eles se enfureceram e vieram atrás de Eliseu. E foi
através da oração de Eliseu, que o exército se pôs todo em cegueira. E ele disse, não é aqui o caminho. Eliseu conduziu, venham por aqui, eu vou guiar vocês. E Eliseu guiou aquele exército gigante, numeroso de pessoas, e levou até Samaria, que é exatamente onde estava o exército de Israel. Uma coisa que nós aprendemos também com Eliseu. A oração tem poder. Ela tem poder a basta um homem, um ser, fazer uma simples oração para que Deus venha estabelecer aquele pedido e dar vitória naquela situação. E foi assim que aconteceu com Eliseu. Ele pôs o exército diante do rei de Israel, e o rei de Israel disse, Senhor, feri-lo-ei, feri-lo-ei. Disse, não faça isso, você vai ferir quem está já diante de tuas mãos, diante da tua espada. Dá-lhe ele pão, água, e depois despede para o seu povo. Amado, mas que exemplo de vida Eliseu está nos dando nesse momento. É exatamente isso que nós devemos fazer. Existe um exército de pessoas inimigas querendo nos tragar, querendo nos derrubar, querendo nos destruir. E a nossa oração é essa mesma oração de Eliseu. Senhor, segue de cegueira. Eles vão estar perto de mim, mas não vão me ver, não vão me tocar. Porque o Senhor já tem cegado de cegueira os meus inimigos. Mas devemos aprender uma coisa. Vamos levar os nossos inimigos. Primeiro nós vamos tratar eles no que eles precisam. Eles precisavam de pão e de água. Foi levado, foi entregue, eles se alimentaram, saciaram. Mas uma coisa aprendemos nessa palavra que o Senhor aqui nos revelou. Vamos apresentar os nossos inimigos ao rei. Sim, vamos levantar a relação, quem são nossos inimigos, e vamos levantar e levar diante do rei. Eliseu levou o exército sírio para Samaria, apresentou ao rei. O rei deu pão e água e os despediram. E diz a palavra do Senhor, no versículo último que nós lemos aqui, que foi exatamente o versículo de número... Ou melhor, nós não lemos, mas está aqui o versículo número 23. Assim apresentou-lhe um grande banquete, e depois comeram e beberam, despediu-se e voltaram para o seu senhor, pelo que não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Os inimigos de Eliseu, os inimigos de Israel, os nossos inimigos, vão ser derrotados sem nenhuma bala, nenhuma faca, nenhum tipo de armas brancas ou de fogo. Eles são derrotados através da oração direcionada para o nosso Senhor. Vamos orar. Orar a Deus para que Deus abra os nossos olhos para contemplar a glória do Senhor, as suas maravilhas, seus livramentos. Orando a Deus para que de cegueira os nossos inimigos não nos toquem, não tenha a caminhada direta para nós e nos fira, venha nos ferir. Seguida apresentamos ao rei, e o rei vai dar conforme aquilo que eles estão precisando, e eles vão embora, e nunca mais eles vão mexer com sua vida, mexer contigo. É o que a palavra está nos ensinando aqui, nesse momento. Que Deus nos abençoe, que essa palavra entre, tenha morada aqui no nosso coração. Vamos pôr em prática, porque
nos dias de Eliseu isso aconteceu e nos nossos dias também. Nós vamos pôr em prática tudo isso que está na palavra. Vamos viver essa palavra e ela vai se cumprir também em nossas vidas. Que Deus o abençoe grandiosamente a todos aqueles que ouviram essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém.